Estamos, neste momento, num seminário que é fundamental ou muito importante no relacionamento transfronteiriço, nomeadamente no relacionamento com a região de Castilha e León, mas também e principalmente no desenvolvimento de um corredor logístico difusor de oportunidades e desenvolvimento. É um seminário sobre estratégia. Aliás, está no título do seminário. E, portanto, é muito importante que se perceba o que está em causa. E eu, pedindo desculpa pela alguma alteração de programa, porque não posso continuar no seminário por muito mais tempo, por razões que me prendem em Coimbra, e pelo facto disso peço-vos desculpa. A apresentação que eu tinha para fazer vai ser feita por um colaborador meu, mas importa que percebamos o que é que está em causa num seminário como este e quais são as razões que nos conduziram até aqui. Estamos a falar, em primeiro lugar, de uma comunidade entre duas regiões transfronteiriças. Essa comunidade foi criada em 1995, por iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e da Entidade Regional de Castilha e León, e depois foi protocolado e, digamos, constituída formalmente em 2008, em novembro de 2008, para tomar partido também de um instrumento financeiro também, que é o Programa de Cooperação Transfronteiriço Portugal-Espanha, POCTEP 2007-2013, que tem como objetivo, ou tinha como objetivo e tem, a construção de estratégias de cooperação e de projetos de desenvolvimento conjuntos que articulam com as estratégias de cada região. E estamos a falar de duas, uma região formalmente constituída e com poderes num país, outra, digamos, com representação local, mas que não tem, como sabem, organização governativa. Portanto, que se articulam com as estratégias da região, as quais têm nos instrumentos nacionais e regionais de funcionamento da política de coesão e o suporte fundamental. Este instrumento desta comunidade concebeu para o atual, este instrumento e esta comunidade conceberam para o atual período de programação, uma estratégia de cooperação que assenta no projeto MIT, Mobilidade, Inovação no Território. Este projeto pretende contribuir para a emergência de um corredor de progresso e desenvolvimento endógeno do território sensível que esta comunidade representa. Tem como ponto de partida uma realidade territorial partilhada por duas regiões e dois corredores ou três corredores muito importantes. O corredor Irún-Portugal, da Rede Transeuropeia de Transportes, o chamado Corredor Atlântico, que integra na região centro os portos de Aveiro, da Figueira da Foz, a A25, a IP3 e a linha da Beira Alta, complementados pela A1, a A23 e a linha do Norte. E em Castilha e León, a A62, a autovia de Castilha, e a ferrovia Fuentes do Onoro, hoje também constituída pela A6, ligação Galiza a Madrid, e as ligações ferroviárias a Madrid. Para valorizar todas estas ligações, para valorizar, através do desenvolvimento da cadeia de valor, das infraestruturas e equipamentos de mobilidade e transportes que estão construídos ou em vias de construção, atraindo novas atividades económicas, potenciando novas polarizações industriais, criando serviços com maior valor acrescentado, reforçando a capacidade competitiva das cidades, fomentando o turismo, incentivando a inovação e o desenvolvimento tecnológico. É disso que estamos a falar, com a criação deste corredor, que chamamos também difusor de oportunidades e, portanto, dinamizador de desenvolvimento. Assim, está atualmente em execução um conjunto de projetos financiados por este instrumento, o POCTEP 2007-2013, que pretendem dar corpo e concretizar esta estratégia no qual se destaca o projeto Logística Sensil. Desse projeto fazem parte várias entidades, muitas delas aqui representadas, o município da Guarda, o município da Figueira da Foz, a administração do Porto de Aveiro e da Figueira da Foz, e envolve ainda, na comunidade de Castilha e León, o Juntamento de Salamanca e a Associação Silog. Neste projeto, essas entidades estão desenvolvidas e têm como objetivo articular o funcionamento de plataformas logísticas do território sensível e fomentar as atividades logísticas e relações empresariais entre as duas regiões. E neste seminário vão ser apresentadas, é o objetivo do seminário, vão ser apresentados os desenvolvimentos que foram realizados ao longo deste tempo e ao abrigo deste protocolo. Importa chamar a atenção para alguns pontos que, sendo estratégicos, merecem, e tendo tido desenvolvimentos, nomeadamente na última Cimeira Luso-Espanhola, merecem alguma reflexão e merecem ficar marcados. Em primeiro lugar, o facto de estarmos no centro de Portugal, numa região que se pretende afirmar de forma muito decisiva, uma região que tem uma dinâmica industrial, uma dinâmica económica significativa, que nós estamos a tentar
nos últimos tempos, reafirmar, não só como uma questão de imagem, mas também por uma questão de chamar a atenção para as oportunidades e mais-valias que aqui podemos dinamizar. Portanto, uma posição estratégica nas ligações entre o Norte e o Sul e com a Europa e que abre novas oportunidades para a região no aproveitamento dos fluxos nos contextos nacional, ibérico e europeu. Esta posição privilegiada decorre da situação geográfica central e da organização das redes de transportes que, desde tempos históricos, atravessam o centro de Portugal, nomeadamente no transporte ferroviário, reforçada mais recentemente com a execução do Plano Rodoviário Nacional e a construção das autoestradas de ligação Norte-Sul e litoral interior e Espanha. Ponto 2, também de ressaltar, a elevada densidade de população e de empresas, particularmente no litoral centro. Isto é uma realidade que provavelmente teremos que ter em linha de conta. A região centro ainda é uma região que tem zonas de baixa densidade, essencialmente no interior e na zona fronteiriça, baixa densidade económica que, de alguma forma, precisa de ser resolvida, mas dizia, organizados à volta de centros urbanos de média dimensão e de clusters industriais fortemente internacionalizados que só por si são geradores de fluxos de pessoas e mercadorias. Se consultarem o nosso Data Centro, uma ferramenta estatística que a CCDR colocou à disposição de todos, verificarão que em 2010 20% do valor das exportações portuguesas tinha origem no centro de Portugal. Eu diria que muita gente, mesmo aqueles mais atentos à atividade económica, não têm conhecimento destes números. Estamos a falar em qualquer coisa na ordem de 7,4 mil milhões de euros. Já as exportações, 5,4 mil milhões de euros, correspondem a 10% do total das importações portuguesas. Fica, portanto, evidente a capacidade exportadora do centro de Portugal, com saldo positivo de 2 mil milhões de euros, e os produtos exportados são variados e incorporam valor acrescentado, como máquinas e aparelhos elétricos. Não estamos a falar de coisas com baixo VAB. Máquinas e aparelhos elétricos, 19% das exportações, papel e produtos da madeira, 16%, produtos químicos e plásticos, 13%, material de transporte, 13%, produtos metálicos, produtos da agricultura e agroindústria, 9%, pedra, cimento, produtos têxteis e muitos outros. Depois, a predominância, e é uma característica desta região, eu diria a região centro é a capital das PMEs portuguesas, a predominância de pequenas e médias empresas no tecido empresarial do centro de Portugal geram maiores necessidades de partilha de infraestruturas e operações logísticas, e esta é a razão de mencionar este ponto aqui, para manter um nível de competitividade dos nossos produtos e das nossas empresas. Ponto 4, o investimento acentuado na rede rodoviária que ocorreu nas últimas décadas, em contraponto com a estagnação na rede ferroviária, criou as condições para o domínio da rodovia no transporte de mercadorias, nomeadamente no tráfego internacional. Algumas das vantagens do transporte rodoviário, por exemplo, acessibilidade aos locais de origem e destino das mercadorias, não foram devidamente compensadas pelas vantagens que o transporte ferroviário poderia ter ao nível do custo do transporte, como se trata de trazer mercadorias a grandes distâncias, como é o caso das relações comerciais com os principais parceiros europeus de Portugal e do centro de Portugal. São ainda assinaláveis também os custos ambientais para o centro de Portugal em resultado do tráfego relacionado com o transporte rodoviário de mercadorias que atravessa o respectivo território. Foram ainda feitos investimentos, ponto 5, em espaços de acolhimento e localização empresarial, variadíssimos, de vários tipos na região centro, nos vários quadros comunitários, com especial incidência neste último, onde houve uma enorme dispersão, no bom sentido, dispersão por todo o território, de áreas de localização empresarial, vocacionadas para a instalação direta de empresas, mas também, e esse é o elemento distintivo deste último quadro, áreas de localização empresarial que vocacionadas para instalar centros de conhecimento e empresas numa perspectiva de transferência rápida de tecnologia. Ainda ontem estive com uma coleção grande, um número grande de embaixadores da América Latina e fiquei muito sensibilizado porque muitos deles me referiam que do relacionamento que queriam ter com a região centro, para além das trocas comerciais, para além de áreas em que éramos especialistas, gostariam de aprender connosco a forma de transferir tecnologia para entre os centros de conhecimento e a indústria. Isto é o resultado de um investimento que temos feito nos últimos tempos neste tipo de áreas de localização empresarial, portanto, áreas de localização empresarial para pura instalação de empresas, para realização de transferência de tecnologia e também para incubação. São as três vetores deste tipo de investimento.